O homem vai sendo pressionado a achar que se ele não fala das suas emoções, então tem algum problema com ele, tem alguma coisa errada, ele é um serial killer. A humanidade é muito velha. Alguém acha que os amigos homens nunca se cuidaram? Nunca foram atenciosos com seus melhores amigos? Claro que são. Tanto é que todo mundo fala da famosa fidelidade masculina. É que existe claramente uma tendência a achar que os homens devem ser mais emocionais e mais afetivos. O que o homem quer, na verdade, você acha que é uma dama na sociedade, uma puta na cama? Com toda certeza. Afinal, o homem hétero só pensa em mulher? Quando ele tá feliz, sim. Por que você diz que as feministas odeiam os homens héteros? Porque elas sempre encontraram homens ruins. Esse homem hétero vai ser uma relíquia daqui a pouco? E as mulheres vão se matar por essa raridade. É duro ser um homem hétero hoje em dia, Pondé? Só para os frouxos. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, vai ser mais difícil responder essa pergunta sobre o que querem os homens do que foi responder sobre o que querem as mulheres? Possivelmente sim, mas antes eu queria dizer que provavelmente essa audiência que pediu esse programa foi de mulheres. Afinal de contas, o que querem os homens, né? Porque eles já sabem, por acaso? Não, porque provavelmente os caras não iam nem pensar nisso. Se perguntar o que, quero saber o que os homens querem. Uma cerveja, por favor. Normalmente os homens querem saber o que as mulheres querem, né? Bom, mas tudo bem. Então, Thaís, falando sério, acho que em certa medida sim. Porque primeiro tem pouco material sobre isso. Eu digo material, digamos assim, a produção cultural, a discussão. Normalmente, a imagem que se apresenta do homem é, ou quando é uma imagem assim mais relaxada, é que o que o homem hétero quer? Uma mulher e uma cerveja, e que ela venha pelada, né? Isso no sentido mais relaxado. No sentido mais crítico, é o homem hétero representado como idiota, bobo, babaca, estuprador, machista, ou seja, todo aquele universo que constitui uma espécie de vilão. E os homens normalmente não falam muito sobre essas coisas. E por que você falou que o homem hétero é visto como bobo, babaca e opressor? De onde veio essa imagem? Por que o homem hétero virou essa espécie de vilão moderno, Pondé? Acho que muito pelo trabalho das feministas, né? Você acaba tendo todo esse debate na academia, por exemplo, ele é normalmente, os homens héteros estão normalmente distante da produção desse repertório, certo? Essa discussão sobre homens e mulheres, ou patriarcalismo, ou não sei o quê, normalmente quem produz essa discussão são pesquisadores ou pesquisadoras que não são homens héteros, na sua maioria. Será que é por isso, Pondé, quando eu fui me preparar para esse programa, eu procurei algumas pesquisas sobre o que desejam os homens, o que querem os homens, onde é que os homens estavam do ponto de vista da academia. E sabe o que eu encontrei? Um monte de pesquisas sobre o que querem as mulheres. O homem hétero não é mais categoria de estudo, parece, né? Eu acho que, a rigor, o homem, enquanto gênero, como se fala, nunca foi exatamente uma categoria de estudo. E acho que aí já começa, digamos, uma diferenciação em termos de objeto, né? De pesquisa, eu quero dizer. Talvez, inclusive, por conta de que o homem sempre, a palavra homem sempre representou de alguma forma a espécie, não só gênero, que é uma das grandes críticas que as feministas fazem. Então, o homem sempre se pensou mais como representante da humanidade, então a história da humanidade, talvez inclusive porque tomava isso como óbvio, né? E então, eu não acredito que o homem gênero tenha sido eleito como objeto de estudo tanto quanto as mulheres, que quando começaram a se pensar, ou pensar sobre si mesmas, já começaram a se pensar como apartadas da humanidade como um todo, como se fosse não o homem que representa a humanidade toda. Então tem um monte de trabalho sobre mulheres, inclusive porque esse trabalho está envolvido com a ideia de emancipação feminina, mudança de papel, e muitos deles, inclusive, reputando ao homem a culpa de tudo que existe na humanidade. A ideia de que os homens falam menos palavras do que as mulheres ainda é um pouco controversa, um pouco discutível. Mas é fato que os homens falam menos sobre emoções e sentimentos do que as mulheres falam, né? Isso é ruim para os homens? O fato de eles falarem menos sobre as suas emoções e sentimentos? Ou é pior para quem está do lado deles? Hoje em dia, Thaís, talvez por conta do império absoluto das mulheres na maior parte do debate que transita por comportamento,
né? E eu tenho a impressão que pode vir a se transformar numa questão, mas por pressão, né? No sentido de que o homem vai sendo pressionado a achar que se ele não fala das suas emoções, então tem algum problema com ele. Ou ele deve ser mais perigoso, ou ele é menos confiável, o que nunca foi necessariamente. Mas as mulheres acham que os homens que não falam porque tem problemas. Que o normal é falar. Eu não sei se as mulheres sempre acharam isso, certo? Porque se isso sempre foi assim, durante muito tempo, eu acho que isso de entender... tem inclusive um livro chamado Cultura da Terapia, de um sociólogo húngaro-inglês, que ele trata desse assunto. Quer dizer, isso no começo dos anos 2000 ele fala. Quer dizer, a partir da época, então, começo dos anos 2000, é melhor que os homens comecem a treinar palavras como angústia, ansiedade, aconselhamento psicológico, palavras como isso me deixa desconfortável, né? Palavras ou isso me deixa incomodado, quer dizer, que são palavras que estariam longe do vocabulário masculino e que na medida em que as mulheres vão tomando espaço público nesse assunto, vai fazendo com que pareça que se o cara não fala isso, ele tem problema, tem alguma coisa errada, ele é um serial killer, entendeu? Eu acho que isso é uma questão, uma demanda criada a partir do momento que o discurso público se tornou feminino nesse assunto. Agora, é claro que tem homens que falam mais de questões pessoais do que outros. Como tem mulheres que são mais altas do que homens. A maioria é mais baixa, entendeu? Não acho que é universal e absoluto. Não há dúvida que os homens, a ideia de que se os homens falarem mais deles mesmos, eles vão morrer menos, eu acho que isso pode ser largamente debatido entre médicos. Eu não tenho tanta certeza disso, né? Que o fato dos homens morrerem mais cedo esteja necessariamente associado ao fato de que os homens falam menos das suas emoções. Eu falo da relação entre causa e efeito. Uma coisa é eu fazer uma analogia, outra coisa é eu poder provar cientificamente, empiricamente, de que o maior número de mortes entre homens está associado a não falar das suas emoções. Talvez esteja associado a simplesmente não chutar o balde e não fazer coisas que ganham dinheiro, por exemplo. Não se submeter a situações estressantes que muitas mulheres não precisavam se submeter porque não se autossustentavam. Então, o que eu percebo no diálogo, no que ele fala e o que eu concordo com o que ele diz, é que existe claramente uma tendência a achar que os homens devem ser mais emocionais e mais afetivos. Agora, a minha dúvida é que se essa pressão consegue fazer com que os homens falem mais do que sentem. Você sempre fala do vocabulário semântico, do vocabulário do homem, do vocabulário subjetivo ser mais pobre do que da mulher. Então ele fala lá que o homem só conhece os sentimentos da raiva, alegria e prazer. E teria que aprender a vocalizar sentimentos como tristeza, angústia, ansiedade. Se você tem um grande amigo seu que está sofrendo porque a namorada deu um pé na bunda dele ou a mulher deu um pé na bunda dele, certo? Você sabe que ele está sofrendo e você sairia para beber com ele. Por exemplo, ele incharia a cara e você levaria ele até em casa e jogaria ele na cama para ele dormir, ou jogava ele embaixo do chuveiro, certo? Porque ele estava meio bêbado, certo? Ou você levava o seu amigo, arrumava umas meninas para vocês se encontrarem. Isso daí acabou sendo desqualificado como cuidado. O cuidado é compreendido agora só dentro da chave da exposição da vulnerabilidade. Isso que eu chamava de marco feminino da relação com o problema. Porque o fato dos homens, entre seus melhores amigos, não falar do que eles estão sofrendo, não significa a priori que os caras não se cuidem entre eles. Mas se cuidam ao seu modo? Se cuidam de outro jeito. Sabem muito bem quando o amigo está mal. Certo? Então, essa é a típica falha que eu me referia antes. É você assumir que, a priori, só existe uma linguagem que seja uma linguagem que passe pela exposição da vulnerabilidade. Com isso, eu não quero dizer que fazer análise não seja bom. Com isso, eu não quero dizer que não possa ajudar a muitos homens se eles falarem do que eles sentem. Com isso, eu quero dizer que não é só essa forma dos homens se cuidarem entre amigos. E veja, a humanidade é muito velha. Alguém acha que os amigos homens nunca se cuidaram? Nunca foram atenciosos com seus melhores amigos? Claro que são. Tanto é que todo mundo fala da famosa fidelidade masculina. Primeiro,
se a gente pegar temas como competitividade, né, que os homens sempre dizem serem mais competitivos que as mulheres também são muito competitivas entre elas, todo mundo sabe disso, né? E se sabe também, quando se fala de burnout, né, da exaustão, a exaustão não foi inventada pela competitividade masculina ateniense. A exaustão, o burnout, foi inventado pelo sistema capitalista, que todo mundo é submetido a trabalhar feito um psicopata e a produzir cada vez mais. Homens e mulheres. Aliás, grande parte da decantada emancipação feminina é fazer com que a mulher siga a mesma trilha de competição enlouquecida nas empresas que os homens seguem. Apesar de que muitas mulheres têm juízo bastante para não querer fazer isso, né? E os homens vão. Agora, não resta dúvida que, de novo, essa questão de que o homem pode aprender, eu também não tenho tanta certeza que isso foi vitória do feminismo, né? Essa coisa de você falar de si mesmo. Afinal de contas, quem inventou a psicanálise foi um homem, né? Quem inventou toda a psicologia foram homens. Então, não acredito que você precise necessariamente do feminismo para você despertar para o fato de que existem questões subjetivas em jogo. Tem esse grupo de homens que, para não ser mais chamado de tóxicos, eles resolveram então abandonar as mulheres ou deixar as mulheres de lado, ou melhor, abandonar o papel clássico de pai, provedor e enfim, marido, não é? Esses homens, eles se autodenominam MGTOWs e eles foram inspirados por aquela escritora que a gente já falou aqui, a Ellen Smith, né, que escreveu Men on Strike, Homens em Greve. Então, esses MGTOWs, eles acham que as mulheres basicamente não são confiáveis e que se eles casarem e, pior, se separarem, eles vão levar pior e vão ficar a vida inteira, por exemplo, pagando pensão. Então, eles não querem mais casar e tampouco eles querem ter filhos. Você acha, Pondé, que esse grupo que se recusa a cumprir esse papel social e ancestral de pai, provedor e marido pode crescer ou é também uma bolha simplesmente? Olha, eu ainda acho que pode ser uma bolha, né? Agora, eu entendo que esse grupo, os MGTOWs, eu acho que men go in their own way, né? Que é o curto, né? Para essa expressão, os homens que seguem seu próprio caminho, acho que é uma reação típica a muito desse discurso que a gente ouve, herdado do feminismo. Por isso que eu acho que os MGTOWs, eles são uma produção do excesso do feminismo. Eu acho um movimento que tem um certo caráter de ressentimento, tem um certo caráter de um certo medo e receio de como lidar com a mulher e muitas vezes nos movimentos em que as mulheres fazem socialmente, mas o discurso deles é de que a posição masculina que investe na mulher hoje é uma posição que os exaure. Essa questão das leis, por exemplo, é um tema que a Ellen Smith trata, né? De que se tem um conjunto de leis, uma série de jurisprudências que foram se articulando e cada vez mais acuando o homem do ponto de vista jurídico, e isso é bem importante para ela. É bem importante essa coisa, porque muitos homens jovens que eram casados, tiveram filhos e se separaram e sofrem muito, inclusive com relação aos filhos. Uma ideia comum de MGTOW que já tem casado e filho é coisas do tipo, olha, se eu não me submeter à minha ex-mulher, nunca mais vejo meu filho. Ou, como muitos homens sempre fizeram, separou da mulher, esquece dos filhos do primeiro casamento e investe nos filhos do segundo casamento. Porque a única forma dele não ter que ficar colado e obedecendo a ex-mulher o tempo inteiro é se ele desencanasse, dá dinheiro, mas desencana. Porque afetivamente, se ele ficasse ligado afetivamente aos filhos do primeiro casamento, ele ia ficar submetido à autoridade da ex-mulher. Quer dizer, é como se a situação que o homem se sente submetido ao discurso de que o homem é mau e abandona a família e não sei o quê, ele prefere simplesmente abandonar os filhos. O que é uma situação que hoje eu tenho a impressão que isso está sendo resolvido da seguinte forma: não vamos ter filhos. Então quer dizer que aos homens só é permitido admirar a inteligência das mulheres? Não, acho que os homens continuam admirando a beleza física das mulheres e o farão até enquanto eles forem homens heterossexuais, né? Agora existe um outro nível, que todo homem sempre soube, que uma coisa é quando você está falando entre homens. Mulheres também sabem disso. É que hoje se mente muito sobre essas coisas, mas quando você está entre homens, você fala determinadas coisas. Quando você está diante de mulheres, você fala de outro jeito e fala outras coisas. Tanto por conta de uma questão de educação doméstica, que eu acho que falta muito hoje em dia,
muita educação doméstica, que fica se tentando substituir por pautas políticas de comportamento, certo? Como todo homem sempre soube que quando tinha mulher perto, e se ele tivesse interessado em alguma mulher, é evidente que ele ia usar um vocabulário diferente. Ele não ia virar e dizer, não, porque para mim, mulher tem que ser gostosa. Qual jogo a mulher contemporânea está escondendo dos homens? Bom, daí eu não acho que é propriamente esconder um jogo. A mulher contemporânea não deve estar escondendo um jogo, mas eu acho que ela está jogando errado às vezes, sabe? Por exemplo, quando ela condena todo e qualquer comportamento masculino e chama esse comportamento de tóxico, de violento, de agressivo, de retrógrado, né? Quando ela rotula tudo assim, ela está, de alguma forma, condenando também ou desperdiçando algumas qualidades, algumas virtudes do homem. E daí eu concordo com o colega que foi entrevistado aqui, quando ele fala, por exemplo, da virtude da coragem, da força física, da virilidade. Essas são qualidades que as mulheres sempre gostaram nos homens, né? Qualidades que sempre encantaram as mulheres nos homens. E que pode ir embora junto com todo esse pacote, mais ou menos como jogar a criança junto com a água da banheira, né? Você acha que o feminismo, de alguma forma, pode ser também a libertação do homem? Olha, Thaís, eu acho que uma das provas, quem poderia dizer isso para você melhor, é um Big Tal. Né? Dizer que o feminismo produz a libertação do homem porque fez muitos homens perceber que eles não deviam investir em mulheres. Não é o tipo de libertação que as feministas imaginaram, mas eles se consideram emancipados. É claro que eu acho que eles são super ressentidos, mas eu acredito que o feminismo também evoluiu para um enorme ressentimento na discussão sobre homens e mulheres. Então eu não acredito que o homem precise do feminismo para se emancipar. Eu acho que o processo de transformação social que a gente vive nas últimas décadas, ele é um processo orgânico. E o feminismo faz parte dele. Então é claro que também influencia o comportamento masculino, é óbvio. O que o homem quer, na verdade, você acha que é uma dama na sociedade, uma puta na cama? Com toda certeza, Pondé. E de preferência que saiba cozinhar e fazer massagem, não é quem não quer. Muito bem. É isso aí. Primeiro, essa coisa da aparência física, que normalmente é reputado aos homens e que é absolutamente verdadeiro, certo? Dos homens ser atraído pela imagem física, né? Pela beleza física, o que inclusive causa muito problema com o passar do tempo, porque acaba fazendo com que muitos homens fiquem fixados em mulheres mais jovens, justamente por conta da beleza física da mulher mais jovem. Agora, uma coisa que foi falada, acho que tem tudo a ver, é essa questão de que depende do grau de investimento que você está pensando na relação. Claro, como bem diz um deles, um dos entrevistados, se é um relacionamento de curto prazo. Se você está querendo ali só um momento de diversão, você e ela, é provável que o investimento seja menor. Quando o homem começa a se pensar, ou a pensar nele num relacionamento que pode ser mais longo, é provável que o homem de fato vá para questões como parceria, cumplicidade. Aí se aproxima muito de fala de muitas mulheres, né? Parceria, cumplicidade, confiança. Né? A confiança, no caso dos homens héteros, ao longo da pré-história, inclusive, deve ter sido uma questão muito grande. Porque para você ter filhos como uma mulher, você tem que confiar que os filhos são seus. Né? Você nunca sabe. Essa palavra parceria foi repetida em muitos dos depoimentos, né? O que é? Porque parceria tem quase uma conotação comercial, assim, de sociedade. É mais ou menos uma sociedade ou é parceria no sentido da lealdade? Eu acho que as pessoas, quando falam parceria, eu acho que elas querem dizer mais essa coisa da lealdade, apesar de que a palavra nos leva ao universo da parceria comercial. É uma sociedade o casamento, se não fosse não tinha contrato. E mesmo que você não assine o contrato decanta do tempo e do espaço. Né? Então, é uma forma de acordo, portanto, tem ali um vínculo comercial em jogo, principalmente quando começa a dar pau. Aí o vínculo comercial começa a aparecer com mais força, né? Enquanto não. Agora, uma outra coisa que um dos entrevistados fala que eu acho interessante é a referência à inteligência. Né? Que aí eu acho que depende muito de caso a caso. Inclusive, talvez muitos homens fiquem até assustados se a mulher demonstrar muita inteligência. Agora,
Muitos homens falam isso porque hoje é bonito dizer. Mas é muito possível que muitos homens tenham medo que a mulher ganhe mais do que ele, que a mulher demonstre mais inteligência do que ele se sinta, de alguma forma, acuado pela inteligência explícita da mulher no âmbito do trabalho e tal. Então, acho que esse terreno é um terreno, Thaís, o que eu quero dizer é o seguinte, acho que a fala está indo na frente do que de fato acontece. Quando homens falam, eu quero uma mulher inteligente, eu quero uma mulher inteligente, eu quero uma mulher inteligente, a maior parte está falando para a torcida. Porque se a mulher demonstrar de fato uma inteligência maior, uma capacidade maior, acho que mesmo a molecada fica com o rabo entre as pernas ainda. Ainda é uma questão. Pondé, mas então afinal, o que são essas tais novas masculinidades? Essas novas masculinidades são um conceito cunhado no âmbito do debate identitário, das identidades, da ideia que masculinidade, assim como feminilidade, são conceitos socialmente construídos, sem nenhuma plataforma biológica determinante a priori, né? E que, portanto, você pode ter uma transformação, como alguns gostam de falar, evolução. Eu não acho que o mundo está evoluindo, não porque o passado era melhor, porque eu acho que o mundo não vai para lugar nenhum. Mas, quando se fala em novas masculinidades, se pensa numa nova construção social da identidade masculina. Ninguém sabe, mesmo que as coisas tenham construção social, ninguém sabe como a construção é feita. Essa é a grande falha da teoria. Eu posso supor que existem elementos que são construídos socialmente no bojo da história, mas isso não implica que eu sei o processo da construção, certo? É esse pressuposto falso que alimenta toda a engenharia social em cima das questões de gênero e outras também. Eu acho que, na realidade, nova masculinidade é muito mais, no sentido consistente, são meninos jovens perdidos, confusos, porque não sabem lidar com mulheres, têm vergonha do que eles sentem e desaguam um pouco nessa imagem do migtal, que fica ressentido, que tem raiva da mulher, que acha que não vale a pena, que não quer investir. Eu acho que as novas masculinidades, na verdade, são meninos perdidos, mas que se empacota para presente, fazendo com que alguns caras por aí queiram provar que eles podem usar um seio artificial e dar de mamar para o filho. Tem coisa mais ridícula do que essa? Mas na teoria, então, a tentativa de criar a nova masculinidade seria uma espécie de tentativa de consertar o velho homem, reformar o velho homem e com uma receita que sai da academia, é isso? É, exatamente isso. Que sai da academia e na academia formam jornalistas, certo? Formam publicitários, certo? E esses jornalistas e publicitários vão para o mercado, viram CEOs, certo? E acabam construindo toda uma suposição de que eles sabem como construir, sabem qual é o problema, sabem como foi que aconteceu esse problema e agora vão saber construir. E na realidade cria uma confusão danada que toda psicóloga honesta confessará que recebe adolescentes completamente perdidos sobre identidade. Mas no mundo ideal dos ideólogos da nova masculinidade, como é que é esse novo homem? Descreve em termos práticos. Fala dos seus sentimentos. Sabe cuidar de uma criança tanto quanto uma mulher. Então, a nova masculinidade é alguém, um cara que exige que a mulher ganhe tanto quanto ele ou que a mulher o sustente e que não teria vergonha disso, não se sentiria humilhado por isso. É o homem que fala dos seus sentimentos o tempo inteiro. É a ideia de um homem que tem um vocabulário subjetivo e vulnerável. Eu acho que esse é o centro da nova masculinidade proposta por aqueles que acreditam que ela seria uma evolução.